Nova Cast, o seu podcast condominial. Hoje nós temos um assunto muito importante para condomínio, certo? Certo. E esse assunto vai servir tanto para síndicos, moradores. E qual é o assunto? Conta para mim. Papel do condomínio na violência doméstica. Mais especificamente na lei municipal, vou ter que ler porque eu não consigo de cabeça, Nem eu 8.913. Eu também teria que ler. E hoje eu tô aqui com a doutora Adriana. Doutora Adriana, muito obrigada pela sua presença. Antes da gente começar, eu vou pedir para você se apresentar. Meu nome é Adriana Siqueira, eu sou sócia proprietária do escritório Meirelles e Siqueira Advogados Associados. Eu sou especialista em direito penal. Também, meu escritório advoga para 3 condomínios há 10 anos. Então, a gente juntou as experiências aí, né? Porque a lei, ela também tem cunho criminal. E aí, juntou essas experiências e estou eu aí para falar do advento da Lei 8.913. 8.913. E agradeço, né, o convite para vocês, de vocês, para poder falar sobre esse assunto que é tão interessante para a sociedade como um todo, né? Isso aí. E pra gente começar, eu vou perguntar o que diz exatamente a Lei 8.913 e qual é o principal objetivo dela. Então, a Lei 8.913 é uma lei municipal, ela tem eficácia somente no município do Rio de Janeiro e ela torna obrigatória a denúncia por parte de síndicos e administradoras internas de condomínios residenciais e comerciais de ocorrência de violência doméstica contra mulheres, idosos, crianças, adolescentes, deficientes e animais. O principal objetivo dela, com certeza, é tornar o síndico e a administração interna agentes de denúncia, né? É o que eu chamo no direito, a gente chama de longa-manos, né? Dos agentes públicos, né? Os órgãos competentes para apurar esses crimes. Então, é a extensão da mão dos órgãos competentes para tomar conhecimento desse tipo de violência. Então, o principal objetivo é, sim, tornar o síndico e o administrador agentes ativos de denúncia. E o que motivou a criação dessa lei? Bom, teve aumento na violência? Foi pandemia, pós-pandemia? O que... Infelizmente, é o crescimento da violência. Que já vem, né, da pandemia da Covid-19, teve um aumento de 50% de casos de violência doméstica, infelizmente. Isso vem crescendo, está se estendendo também a outros agentes, né, a outras pessoas, né, outras vítimas. A mulher sempre... As outras vítimas mais vulneráveis. Quem são as vítimas mais vulneráveis na sociedade? São as mulheres, as crianças, adolescentes, deficientes, animais. Então, infelizmente, isso vem crescendo, é um número que só vem aumentando e aí motivou a lei. E os condomínios de outros municípios, né, que essa específica é o município do Rio de Janeiro. E outras cidades, tem alguma lei parecida com essa? Então, vamos falar a nível nacional, né? Sim. Tem cidades do Brasil que tem lei que trata sobre o assunto de violência para todas essas pessoas aí que a gente citou. No estado do Rio de Janeiro, eu não conheço nenhuma lei municipal, nenhum outro município que não o Rio de Janeiro. Porém, o estado tem a lei 9.014, que ela tem eficácia para todos os municípios do estado, que ela trata do mesmo assunto. Porém, a lei 8.913, ela incluiu no rol, que era a lei 9.014, era crianças, adolescentes, mulheres, idosos e deficientes. A lei 8.913, ela incluiu os animais. Eu, que sou militante aí, defensora dos animais, para mim também foi ótimo. Protetora também, sim. Então fiquei muito feliz com isso. E mais uma vitória aí para a causa animal. E para todas as pessoas, é óbvio. Mas também para a causa animal. Porque a sociedade sempre se preocupa muito, né, com
com o ser humano. Sim. Mas, assim, existe pouca proteção aos animais. Eu fiquei muito feliz que incluiu no rol de proteção e como um ser vulnerável também os animais. E também a Lei 8.913 incluiu a possibilidade de multa para o condomínio, que a Lei 9.014 não tinha. E é legal da gente também entender que a violência doméstica a gente se associa só à violência entre um homem e uma mulher. Né? E aí você citou que também pode ser de crianças, adolescentes, familiares, né? E animal também. Então ela é meio que... A violência doméstica é uma violência que acontece dentro de casa, independente de se é homem ou mulher, se é marido e mulher. Não. Existe a Lei Maria da Penha, que ela trata especificamente sobre a violência contra a mulher, que é uma lei federal. E a Lei 8.913, ela trata de toda a parte que a sociedade entende como mais vulnerável, mais suscetível, né? A violência. Você falou aí que essa questão de o condomínio ser multado, né? Sim. Mas como é que o condomínio pode ser multado? Como é que poderia chegar a esse ponto? Então, no caso de omissão, a lei traz para o síndico, para o administrador e para os prepostos do condomínio, os funcionários, colaboradores, porque os colaboradores é a extensão dos braços, é o longa-manos, né, que a gente chama em direito. As mãos longas do síndico e o olhar do síndico por todo o condomínio. Então, os colaboradores também acabam tendo essa obrigação de trazer até a administração, até o síndico, ocorrências ou indícios de ocorrência. Se o síndico for omisso, porque o dever legal imposto pela lei é do síndico. Se ele for omisso, a primeira vez ele está sujeito a uma advertência, a segunda vez a uma multa de R$1.000. E também tem consequências na esfera criminal. Porque... Desculpa. Mas às vezes a gente tem aquela violência que é uma violência calada, né? Que a gente sabe que ocorre. E nesse caso, como é que o condomínio poderia ser penalizado se é uma violência calada e o condomínio não tem ciência de nada? Se ele não tiver ciência, é outra coisa. Ele tem que ter chegado até ao conhecimento do síndico, da administração, a violência ou indícios de violência. Não existe omissão em algo que não chegou ao seu conhecimento. Agora, se chegou ao conhecimento, o síndico e a administração é obrigado a tomar providências, sob pena de advertência e multa. E a partir do momento que o síndico tem esse conhecimento da violência, ou como ele prossegue em relação a essa lei? Quando a violência é flagrante, no momento que o crime, a violência está acontecendo, tem que ligar para a polícia, 190. Indícios de violência, né? É até bom a gente falar sobre indícios de violência. O que pode ser caracterizado como indícios de violência? Atitudes, né, da vítima, comportamento, mudança de comportamento, de aparência, desleixo, falta de higiene, falta de comunicação, dificuldade de comunicação naquela sociedade condominial. Isso tudo é um indício de que uma pessoa possivelmente pode vir a estar sofrendo algum tipo de violência. Então, tem que ficar atento a esses sinais. Nós que somos vizinhos, né? A maioria das pessoas moram em condomínio. Então, a gente sabe, né? O que acontece, mais ou menos, né? Ali. Então, o síndico, ele precisa apurar. Aquela pessoa que descia, não desce mais, sumiu da piscina. Não desce mais, só vive dentro de casa, agora trancada. Não fala com as pessoas, não recebe ninguém em casa. Às vezes a gente vê roxos, né? Ou tá, sei lá, muito calor e tá com roupas muito tapadas. Exato. Isso aí é típico. Porque é para tampar escoriações, roxos, né? Então, mas tem que apurar. O síndico tem que apurar também, porque no direito a prova cabe a quem alega. Então, ele tem que apurar quem é o possível agente, né, criminoso, o agressor, e provas. Então, de repente, pegar aí um colaborador, colocar um segurança, quando o condomínio tem segurança, e colocar ali na porta, ouvir gritos, ou falas, ou alguma coisa, tentar gravar,
porque ele também vai precisar, na ocorrência de indícios de crime, ele vai precisar levar as provas, ou indícios de que aquele crime está ocorrendo. Mas quando, por exemplo, se o síndico denunciar que tem um indício e aí chamou a polícia, né? A polícia chegou lá, a polícia já tem que levar logo, ou cabe a mulher, ou a pessoa que está sendo agredida, sei lá, ou sendo... querer prestar queixa, ou aquilo já vai valer para montar um inquérito policial contra a pessoa? Então, indício não há flagrante. Então, ele vai pegar essas pessoas e vai provavelmente abrir um procedimento investigativo. Tem a primeira fase, que é a investigação preliminar. Vai chamar essas pessoas. Eu estou falando de indício, não estou falando de flagrante, tá? Sim. Flagrante é outra história. Então, na ocorrência de indício, ele vai chamar, vai mostrar as provas, vai falar das provas que foram juntadas. E aí, nessa fase que é de investigação, é que ele vai apurar se ocorreu ou não ocorreu aquele crime, se aquela pessoa, quem foi atribuído aquele crime, se realmente é a pessoa que cometeu o crime. Tem que ter muito cuidado com esses indícios, porque a pessoa que faz uma denúncia de um crime que não ocorreu, ela pode responder por denunciação caluniosa, que também é crime. Então, os indícios têm que ser indícios mesmo. Não pode ser uma mera desconfiança. Eu acho, né? Eu acho, porque tem que ser apurado. Por isso que tem que aí usar a mão dos colaboradores, porque o síndico não tem condições de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, né? E aí tem lá o faxineiro que está ali, por ali, né? Num bloco, no outro, tem seguranças. Então, o teu pessoal, aí a gente pode falar, né? Mais tarde, não sei se a gente vai falar sobre isso, mas sobre o papel do colaborador vai ter nessa empreitada aí, dessa obrigação agora. Então, o síndico tem que ter muita cautela antes de fazer qualquer denúncia, né? Exatamente. E de ouvir qualquer denúncia também, de moradores, né? Tem que ter muita cautela. Ele tem que apurar minimamente para juntar a gente chama em direito de indícios de materialidade e autoria criminal. Então, são as provas, né, de que o crime está ocorrendo e a autoria é quem está cometendo esse crime. Então, ele tem que ter muita cautela com denúncias de moradores e até mesmo dos funcionários. Tem que apurar minimamente para quando levar com aquele quase certeza de que está acontecendo. E a violência psicológica, ela também se encaixa, né? Se encaixa. Na violência doméstica. Sim. Aquela história que a gente ouvia antigamente, né? Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Opa, fui bem. Lembrou? Ditado, né? Não, eu sou ruim de ditado, né? Agora, ó. De primeira. De primeira. Lembrou? Fiz o gol de primeira. Esse é muito fácil, não tem como errar. Ela sabe que eu sou ruim de ditado. De primeira eu fiz o gol. Olha isso. Olha isso, Tamiris. Olha isso. Como é que pode isso? Vou te dar um troféu de ditado. De ruim de ditado. Que me conhecer sabe muito bem o que eu tô falando. Meu Deus do céu. A nossa sociedade, ela tem um ranço dessa cultura de briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Então, por isso, as pessoas têm uma certa dificuldade de denunciar. É briga de marido e mulher. Gente, violência não é briga de marido e mulher. Não é briga, não é. E eu falo que uma colaboração da sociedade pode salvar uma vida. A gente tem que começar a pensar nisso. A minha colaboração, eu como cidadã, né? Não só como profissional do direito, eu também fui da Comissão de Direitos Humanos, acho que eu já tinha dito isso em uma outra oportunidade. Já fui da Comissão de Direitos Humanos da OAB Rio de Janeiro. Eu sou militante, né? Também da violência contra a mulher. Também sou protetora, né, de animais. E eu não consigo. E fora isso também das pessoas frágeis, né? Sim. Então, eu não consigo ver um vizinho meu sofrendo algum tipo de violência e eu não tenho um papel ativo nisso. Quando eu falo papel ativo, eu não falo papel ativo de bater lá e me meter, mas chamar quem é competente para resolver isso. Porque ali a gente não sabe quem é aquele agressor, né? Então, tem que ter cuidado, né? A gente também tem que preservar a nossa integridade e a polícia está aí para isso.
É que as pessoas acham que se envolver, né, é sair brigando. Não. Aí fazer ao contrário, você também fazer a violência. Exatamente, né? E eu não posso fazer justiça com as próprias mãos. Sim. Tem os órgãos especiais para isso. Deixa eu só lembrar que no caso de indícios de violência contra criança e adolescente, a gente tem o Conselho Tutelar, tá? Então, essa denúncia deve ser feita ao Conselho Tutelar, não exatamente a polícia. A gente tem a delegacia do idoso, tem a delegacia da mulher, tem a delegacia comum, que apura os crimes que não sejam contra o idoso, nem contra a criança e o adolescente. E tem Conselho Tutelar, delegacia do idoso e delegacia das mulheres, que são delegacias especializadas. E as demais delegacias comuns para os outros personagens protegidos pela lei. Entendi. Então, em briga de marido e mulher, se todo mete mundo mexe, a sociedade mete a colher. Deixa eu só lembrar, você lembrou bem desse ditado, só para lembrar que essa violência doméstica, a ação é pública e incondicionada. O que é uma ação pública incondicionada? Vamos entrar naquela questão que você falou, se a mulher tem que querer ou não tem que querer. Hoje, não tem mais isso. Então, o que é uma ação pública incondicionada? Que não depende mais da manifestação da vítima. Então, esses crimes de violência doméstica, eles não dependem mais da vontade da vítima. Inclusive, a vítima nem pode ir lá mais como o pessoal fazia, vou lá retirar. Tirar a queixa. Então, é o que a gente chama, qualquer do povo pode denunciar. Não, a gente não tem, eu como não sou síndica, nem administradora de condomínio, eu não tenho dever legal, eu não vou sofrer uma penalização, né? Eu vou fazer um trabalho, e com certeza vou fazer, colaborativo. Sim. De levar até o síndico o que eu tiver de conhecimento de ocorrência de violência dentro do condomínio que eu moro. Vou ser a extensão desse braço do síndico no meu prédio. Mas eu não tenho esse dever legal, mas eu tenho um dever moral. Até porque qualquer do povo, a lei penal fala isso, qualquer do povo pode ir lá e denunciar um crime que ele tomou conhecimento. Então, a ação é pública incondicionada. Então, ela não está condicionada a uma manifestação da vítima, né? E nem a representação da vítima. O autor da ação é o Ministério Público. Ele vai tomar conhecimento pelo síndico, que tem obrigação legal, ou por qualquer do povo, porque eu também, como condômina, eu posso ligar para 190, eu posso não terceirizar isso, não levar para o síndico, eu posso ligar para 190 e falar, no meu prédio, nesse momento está acontecendo uma violência. Então, a polícia vai lá e faz o trabalho dela. É isso que eu ia te perguntar, se a denúncia ela tem que ser feita só pelo síndico, ou pode ser feita pelos moradores, se caso presenciar uma violência doméstica? Não, qualquer morador pode fazer isso. O dever legal é do síndico. Mas você como cidadã... Eu como cidadã, eu posso fazer isso mesmo antes do advento da lei. Eu já tinha essa legitimidade para não só a violência doméstica, tá? Mas todos os crimes de ação pública incondicionada, tem um rol aí que a lei tem, homicídio, roubo, furto, todos esses crimes, eles são de ação pública incondicionada. Então, qualquer do povo pode ir lá e pode e deve. Agora, dentro do condomínio, como existe o dever legal do síndico, eu aconselho que os condôminos, mesmo ainda que denunciem, eles levem até o síndico, olha, aconteceu isso, eu já liguei para a polícia está vindo aí. Porque ele tem esse dever legal. E levar assim, o conhecimento. como que eu posso abordar isso dentro do condomínio sem constranger a vítima ou expor essa vítima? Porque a gente sabe muito bem que tem pessoas que ela faz isso porque ela tem vergonha de falar o que está passando dentro de casa. E como que como eu consigo abordar isso até para poder ajudá-la, né? Vergonha ou medo, né? É vergonha ou medo. Como é que eu posso fazer para tentar ajudar essa pessoa? Sem uma exposição no condomínio. Então, primeiro lugar, tem que fazer um trabalho de conscientização no prédio, né? A própria Lei 8.913 fala que tem que espalhar cartazes, tem que dar ciência para os colaboradores, para os condôminos, que o síndico agora tem esse dever legal, quais são as penalizações. O meu prédio até já fez isso, eu fiz o textinho, já entreguei, que eu colaboro lá, né, como advogada, já espalhamos falando, botamos no grupo do condomínio também,
dizendo do advento da lei e qual o papel do síndico, o papel dos colaboradores, o que significa para a gente. Então, em primeiro lugar, treinar todos os colaboradores, todos. Às vezes as pessoas treinam um grupo e quando sai um funcionário, não dá treinamento. Então tem que ter esse papel colaborativo, porque agora, como diz popularmente, agora o bicho vai pegar pro síndico. Então ele tem que estar lá atualizando os colaboradores novos. E também fazer canais de comunicação, aí para evitar o constrangimento. Criar um e-mail especial para isso, que não seja, não tenha acesso todo mundo, Sim. né? Um telefone, um WhatsApp que seja direcionado para isso. E criar sinais internos. Novamente eu ia fazer o bendito do sinal, mas eu esqueci. Tem vários sinais universais, tá? Eu ia fazer o X na mão, pode ser com batom, qualquer coisa, e mostrar, tem esse, né, ou criar, tem vários sinais sendo que tem que divulgar, né? Ou criar um próprio sinal próprio, né? Próprio do condomínio ali, interno, que não seja... eu acho interessante fazer... conhecido, né? Porque... por exemplo, tem bares que no banheiro feminino, quando você entra, eles têm lá um drink específico que se você pedir, eles vão saber que você tá acontecendo alguma coisa ali. Pode ser uma percepção. Gente, isso eu não sabia. Não? Não. Ó, chega com novidade. É porque eu não frequento tanto bar assim, né? Eu sou quase também não. Uma senhora. Mas tem. Assim, que legal. Geralmente fica por trás da porta do banheiro, né? Quando você entra no banheiro, você fecha, tá lá. Se você tá passando por alguma coisa, pede esse drink que a gente vai até você, já sabe o que tá acontecendo. E aí a pessoa também não se expõe e não fica com aquele medo, né? E ela consegue denunciar. Só que o problema todo é que você pega uma pessoa que não bebe uma bebida alcoólica, como é que ela pede drink? Me dá um drink. Você tá pedindo drink por quê? Você não bebe. Não, mas eles dão um nome muito assim, me dá uma... não sei, é um nomezinho... eu não vi, então é meio fictício. Então, acho que eu deveria... Isso é uma boa. Ali do drink, uma bebida, um suco. Um suco, Um suco. Pra quem não bebe. Você pediu pra quem não bebe, um suco. Um suco com nome diferente. Bota um suco com uma mistura doida lá, né? Um suco de abacate. Um abacaxi. Isso é uma dica, sabe? Os bares que não são somente bebida alcoólica, não. Porque tem mulher que não bebe, aí não vai adiantar nada. Sim, gente. Eu não bebo muito. Genial isso. Então fica a dica para todos os donos de bares. Padarias também, criar um cardápio, restaurantes para criar. Nossa, genial. É muito bom. Assim, é bom porque bom seria que não precisasse fazer isso, mas é legal ter uns lugares que tem esse olhar, né? Você vê quando a sociedade se une, como a coisa acontece, né? Quando a sociedade está imbuída. A gente veio de uma sociedade onde o homem que era traído pela mulher e matava a mulher, ele não era responsabilizado. É legítima defesa da honra. A gente passou por isso, sabe? A nossa sociedade passou por isso. A mulher eu tô falando aqui especificamente da mulher, porque isso foi muito mais, né? Aconteceu muito mais com a gente. Era legítima defesa da própria honra. A mulher não podia se separar do marido porque era abandono de lar, então ela era obrigada a ficar num lar violento, porque senão ela perdia direito à divisão de patrimônio. Então a sociedade foi evoluindo a ponto dos bares puxar para eles também a responsabilidade da gente ter uma lei como a 8.913, que eu espero que ela seja aí... Tem outros municípios, né? Sim. A lei, ela tem essa particularidade, a nossa, né? No município do Rio de Janeiro. Tem a particularidade dos animais, eu espero que isso seja replicado aí para muitos municípios. No Brasil, afora, no Rio de Janeiro. A gente tem no estado, a lei 9.014, né? Mas eu espero que os municípios criem mecanismos, assim, regionais, né? Tipo a Lei 8.913. Agora, eu não sabia que animal também incluía em lei do... Eu pergunto do animal, por exemplo, a pessoa se fala, né? Um animal. Como é que a gente vai descobrir uma violência com um animal? Então... Ela é mais invisível, né? O animal... Como é que descobre uma violência com o animal? O animal grita. Eu acho até que é mais fácil do que com
uma pessoa. Porque essa pessoa ela pode estar amordaçada, pode ter vários mecanismos que o agressor utiliza. Ameaçar, se você chorar, se você gritar, vai apanhar mais, vou te matar. O agressor pode fazer várias coisas para coibir a pessoa de gritar, de fazer alguma coisa. O animal não, ele não tem esse gerenciamento sobre o animal. Então, a gente conhece um choro, não sei se vocês têm animais, né? Eu tenho animais de estimação. E é muito diferente. Eu conheço dos meus, quando acontece alguma coisa com eles, que se eles se machucam ali, e quando um latido, um miado, que eu também tenho gatos, de brincadeira, uma brincadeira entre eles, ou uma euforia porque alguém chegou, ou porque ouviu um barulho. É bem diferente. Para quem tem animais, com certeza vai saber diferenciar. Porque o barulho deles, né, é de apavoramento mesmo. Se eu deixo um animal, moro no condomínio, trabalho, deixo o animal preso na varanda, o cachorro latindo o dia inteiro. De manhã à noite, uma varanda que pega sol da tarde de verão, seria um maus trato? Se o bicho tiver em condições, eu vou usar a palavra desumanas, né, que não é, mas desumanas, vamos abranger aí a palavra. Sim, pode ser considerado. Se botar numa varanda, mas a varanda ele tá ali com alimento, ele tá ali com, na sombrinha, na casinha, é uma coisa. Agora, deixá-lo suscetível a sol, a tudo, é perigoso. Eu passei uma situação muito minha, né, com o cachorro que eu tenho hoje, que é um doguinho caramelo. Tem um caramelo também? Eu tenho doguinho caramelo. Eu segui a moda, gente. A moda é doguinho caramelo. Sou uma mulher fashion. Mas esse meu cachorro, ele foi resgatado eu dei ele em adoção, eu ajudava uma ONG, e aí eu arrumei um lar para ele, e ele estava em cima de uma laje em Bangu, que vocês sabem que é um calor, e com uma lona, água e comida. E a pessoa que me indicou esse adotante mandou uma foto que, quando ela mandou assim, eu como protetora, eu me sinto na obrigação de não só arrumar uma casa, mas arrumar um lar para o animal, né? Um lar feliz, que ele seja bem tratado, enfim. Que os direitos dele como animais, né? Porque comete crime ambiental. Antes do advento da lei aqui, cometia um crime ambiental quem maltratava animal. Então, eu fui lá e eu fui para tirar ele de lá. Eu fui chorando no caminho. Imagina. Eu fui chorando porque eu falei, meu Deus, eu botei o animal nisso. E eu cheguei lá assim, minha mãe super preocupada, né? Porque não conhecia bem as pessoas, mas eu falei, eu vim buscar o meu cachorro. E eu trouxe ele de volta e acabei ficando com ele. Ai, que bonitinho. Qual o nome dele? É Tom. Tom. Ele era Tom na outra casa. Aí eu não quis mudar o nome dele. Porque ele já sabia responder, né? Achei que seria caramelo. Então, ele tava ali, ele não tava fazendo sons, não tava... Ele até latia bastante, porque ele tava isolado, mas situação clara de maus tratos. E aí eu fui, ela ainda tentou contestar, eu falei, se você não me der o meu cachorro, o negócio não vai ficar bom para você. Porque daí eu utilizei aquela... Porque as pessoas têm um pouco medo de advogado, não sei por quê. Eram pessoas muito simples, com baixa instrução, e aí eu que acho isso uma tremenda bobagem, porque todas as profissões são importantíssimas. Deixa uma faxineira aqui faltar uma semana pra gente ver o quanto é importante. Todas. Mas aí eu usei esse poder, né? Do direito. Eu falei, o negócio não vai ficar bom pra você. Mas não falei o que eu ia fazer, né? Mas eu ia chamar a polícia. Não ia chamar. Mas não vai ficar bom pra mim, né? Toma aí o cachorro. Aí ela me devolveu o cachorro. E aí eu dei um golpe na minha mãe e falei que era, fica até eu arrumar outra casa, mas a minha intenção era nunca mais arrumar outra casa. Agora ela vai saber que ela tomou um golpe. A gente corta essa parte. Mas ela assiste? Ela vai assistir? Ai, óbvio. Foi adiantar pra ela, mãe, eu tenho um recado pra senhora lá no podcast, mas depois que o podcast saiu, eu só não, foi relaxa, a gente fez aqui uma manipulação. E, na verdade, ele é meu, a responsabilidade financeira dele é meu, mas ele mora com ela, né? Então foi só para descontrair essa história, mas para falar que ele estava sofrendo, ressaltar a violência que ele estava sofrendo
em Bangu, que todo mundo sabe que é o bairro mais quente do quiçá do estado do Rio de Janeiro, né? E com comida e água. E embaixo de uma lona. Você imagina o que esse animal... Um absurdo. Água quente, comida velha, Deus sabe, isolado. Então ele estava sofrendo uma violência. Não tinha um carinho das pessoas. Isolado. Pra que o cachorro pra botar ele preso? Ele estava preso. Você pode ter cachorro pra deixar ele preso, melhor não ter cachorro. Então, por isso que é importante a gente averiguar aquilo que a gente falou da cautela. Botar numa varanda, até que ponto que é maus tratos? Nós já recebemos a denúncia de um animal que estava na rua com um morador de rua. Chegou lá, o morador não era maus tratos. O morador dava pro cachorro o que ele tinha para comer. E ele amava o cachorro. Ele falou, gente, essa é a única coisa que eu tenho na vida. Vocês vão tirar ele de mim? Esse eu soube de uma ONG, né, que eu trabalhava para ela. Então, sabe, só porque ele tá na rua, o ser humano também estava ali, o dono também estava, os dois estavam na rua, né? Então tem que ter essa sensibilidade. O que é? Qual é a linha entre os maus tratos e uma situação normal? Tá numa varanda, mas a varanda é coberta, tem água, tem comida, não bate sol, ele tá protegido do frio, tá protegido de chuva, tá protegido de tudo. Sabe? Então o síndico ele vai ter que ter muita cautela aí para não responder por denunciação caluniosa também, que é crime. Só lembrando isso. Perigoso. E quando o síndico ele se recusa a dar queixa, né, da violência doméstica, o que acontece? Eu vou usar um jargão da advocacia para o síndico. A gente fala que a advocacia não é profissão para covarde. Síndico não é profissão para covarde. Então ele não pode. Não é facultado a ele denunciar ou não. Ele tem o dever. Assim como o médico tem de salvar uma vida, assim como o policial flagrar um crime, ele é obrigado a agir. O síndico não é uma faculdade dele como eu. Sou cidadã, é uma faculdade minha. Sim. Né? É uma questão mais moral do que legal. Eu posso, porque a lei me atribui a legitimidade de fazer uma denúncia, mas ela não me obriga. Então, se ele se omitir desse dever legal, ele ou administrador interna, ele pode responder por omissão. Se acontecer um homicídio, ele soube, não quero nem saber, não vou tomar providência, ele pode responder por omissão, dentro daquele crime. Entendeu? E existe um prazo para fazer essa comunicação? Quando ela é flagrante, é imediata. Está acontecendo um crime, não tem prazo. Na hora tem que ligar. E se for indícios de autoria e materialidade, que é indícios de ocorrência de crime, ele tem até 24 horas para levar à autoridade competente o conhecimento daquele indício, juntando todas as provas que forem possíveis. Eu até vou arriscar, a lei fala em 24 horas, mas se ele achar prudente juntar mais provas... É isso que eu perguntava. Agora... O síndico ele vai ter que estar muito bem preparado para isso. Porque, às vezes, você tem um indício de um crime que pode estar ocorrendo uma violência que pode culminar num crime grave, né? Então, ele não tem esse muito tempo. Então, ele pode se... A lei diz que ele tem que fazer em 24 horas. Então, vamos entender que são 24 horas. Mas ele pode ter o bom senso e falar, olha, eu esperei um pouquinho mais, né? Mas é um pouquinho, porque eu precisava juntar um pouquinho mais de provas, as provas que eu tinha não era o suficiente para atribuir a autoria para esse fulano, eu mesmo não tinha certeza se era ele, né? Tem que pensar e falar, alguém da casa, mas mesmo que ache que for alguém, essa linha é muito tênue, então o síndico ele vai ter que se preparar, os colaboradores, por isso que eu insisto na questão do treinamento. O síndico tem que preparar a extensão das mãos dele, que são os colaboradores dele, né, do prédio, para lidar com esse tipo de situação. Não está pedindo para ninguém ser herói, é muito bacana, é muito bonito, mas um herói pode ser morto numa situação dessa. Então, não é pedir para ninguém ser herói, mas tomar as providências que precisam ser tomadas. Né? E para quem tem competência e é preparado tecnicamente para poder tomar as atitudes que precisam ser tomadas. Você acha que essa lei ela pode trazer, tipo assim, como você falou, eu tenho que comunicar logo
24 horas, possa ter um exagero do síndico em achar que está tendo uma violência e não ser uma violência, e ele ainda responder por isso, ou não? Porque a gente vai bater de frente, vai ter síndico que vão ficar com medo. E agora? É uma violência? Não é uma violência? É uma briga? É uma briga? É uma discussão normal entre casal? Denuncio. Mas se eu denunciar e não for, eu vou responder. Mas se eu também não denunciar e for, eu vou responder. O síndico não fica numa incerteza. Saia justa, né? Uma saia justa, uma sinuca de bico, vamos botar assim. Uma sinuca de bico. O que ele vai fazer? Qual é a decisão agora? Vou e não é? Me dei mal. Vou responder processo. Ou não, eu vou, ou não vou, e na verdade era para eu ter ido. Como é que ele consegue medir na temperatura se é ou é um momento, se é ou não está acontecendo? Como é que ele poderia fazer isso? Então, violência é tudo que extrapola a normalidade. Toda família, todo casal briga, né? Família briga, a gente briga com os nossos pais, a gente briga com os irmãos, com os nossos amigos, mas brigas saudáveis, porque isso é da relação humana, né? Agora, a violência, ela extrapola essa normalidade. Nunca ninguém pode achar que uma pessoa sacudir, jogar a outra na parede, jogar coisas sobre a outra, isso pode ser normal. Xingamento, isso, até porque isso é violência psicológica, né? Humilhamento moral, a pessoa utilizar-se de... Porque vamos só lembrar que tipos de violência um ser pode sofrer no seio familiar. Sexual, obrigar a práticas sexuais que a pessoa não concorda, moral, psicológica, patrimonial e física. Então, ao meu ver, eu que estou muito inserida nesse contexto, já tive com várias pessoas que foram vítimas, profissionais, né? Eu sou ativista, né? Sim. Então, são coisas, todas as pessoas que foram vítimas e me relataram, você percebe, dá para perceber que aquilo extrapola a normalidade. Né? Se alguém fez uma denúncia, você chega para o sítio e faz uma denúncia, apura primeiro. Porque, às vezes, pode também ter o exagero. Pode ter o exagero. Infelizmente, acontecem casos também onde a mulher faz falsa denúncia de crime. Sim. É pouco, é só para... porque existe muita discussão com relação a isso. Porém, existe. Eu que estou no meio, sim, eu milito também, eu advogo para homem. Eu estou falando de uma coisa, Adriana, que é advogada, mas também faz um trabalho social com relação a isso, e a Adriana profissional. A Adriana profissional eu advogo mais para homem, né? 99% dos casos que eu faço, Lei Maria da Penha, eu estou advogando para o homem. E tem denúncias. Então, a gente também tem que... Aí é o papel do síndico, ele vai ter que ter essa percepção. Talvez ele erre no início, mas eu não consigo olhar uma pessoa, a não ser que ela tenha um perfil já violento, que ela não consiga descrever que aquilo é uma briga de casal, e aquilo é uma briga que extrapola a normalidade. Então, por isso que tem que ter um trabalho educativo dentro do condomínio para a gente tirar essa cultura de briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Ali é só uma briga. Opa, é só uma briga? Então, não, você é chato, tá ficando velho. Essas besteiras, né? Do que é abusivo, tóxico, agressivo, sabe? Então, precisa ter essa percepção. Então, todo mundo do condomínio vai ter que ter essa ciência. Eu acho até que o síndico deve fazer, né, na primeira assembleia que for possível, se não for possível convocar uma reunião, não exatamente uma assembleia, né, mas uma reunião para falar do assunto, mas fazer um trabalho educacional com relação a isso. De que as vítimas denunciem de forma discreta, criar os canais que a gente falou, linguagens internas, universais, ou ali internas, ou usar as linguagens que já tem de comunicação,
E essa percepção do que é uma mera briga e o que extrapola a briga e que sim, agora vai ter que denunciar, porque a conta dos R$ 1.000 vai cair no bolso de todo mundo, não é do síndico. O síndico vai responder pessoalmente. Pode responder pessoalmente, mas o condomínio vai responder civilmente. E qual é a função do colaborador, que você falou que é uma parte muito importante nesse caso? Então, qual é a função dele em relação aos casos de violência doméstica? Então, o colaborador ele precisa ter ciência da existência da lei, das penalidades que pode sofrer. Volto a repetir, vou bater nessa tecla 1000 vezes. Tem que ser treinado para saber lidar com isso. E ele é a extensão do braço da administração e do síndico. Vamos dizer, um condomínio grande. Tem como síndico que... quando o síndico é morador, ele não consegue ver tudo que acontece em toda a extensão do condomínio. Quando ele é profissional, menos ainda. Como que ele vai saber disso? Como que ele vai chegar para eles? Você pega um condomínio que a gente tem aqui 12 blocos. Quem vai ser a mão longa dele? Quem vai ser o olhar dele em todos os lugares? Os colaboradores. Então, o trabalho dele é fundamental. Então, ele tem que ter essa consciência que essa extensão dos braços da administração e do síndico pode custar uma vida. Exatamente. Né? E chegar ao você já conhecimento. pegou algum condomínio em que teve um caso de violência doméstica, onde o síndico teve que denunciar, ou até o uso dessa lei recente, né? Você falou que foi em maio. Maio. Ela foi promulgada meses. em maio. Então, eu vou falar um caso que teve repercussão de mídia, né? Que foi o caso do rapaz que desferiu 61 socos. Foi no elevador. No elevador. Foi uma denúncia, foi o porteiro que ligou para a polícia e falou, porque ele estava vendo pelas câmeras de vigilância. Então, se ele não tivesse feito isso, isso não foi no Rio de Janeiro, né? Mas a atuação dele, a gente pode pegar como exemplo, conseguiu prender aquela pessoa em flagrante. Que aí ele foi preso, ele poderia não ser preso, ele poderia fugir do flagrante, responder coisas da lei brasileira, né? Sim. E suas fragilidades. Então, eu trouxe esse caso, que é um caso de repercussão de mídia, que é... Uma semana depois desse caso, teve um que apareceu também na mídia, eu vi no Fantástico, que foi dentro do apartamento. Só que esse não teve flagrante. Foi a vítima que denunciou. E foi a mesma coisa, ela levou mais de 60 socos, e ela também ficou com o rosto desfigurado. O flagrante, ele é com o tempo. Por exemplo, esse caso do elevador. Ele esferiu o soco, o porteiro viu, e aí ele entrou dentro de casa, ou então deu tempo dele ir embora, ele foi embora. Então, o flagrante eu não tenho certeza se 24 ou 48 horas, mas tem que ter o flagrante, ele tem uma particularidade que a lei atribui. A perseguição, a pessoa foi lá e cometeu o crime, né? Bateu, matou uma pessoa. Eu acho que são 48 horas. Se houver uma perseguição, a polícia está perseguindo aquela pessoa no rastro e chega, ela não está... se conseguir capturar essa pessoa até 48 horas, salvo o melhor juízo, ela é presa em flagrante. Por isso que muitas vezes as pessoas se escondem, né? Depois se entregam na delegacia. Depois se entrega para fugir do flagrante, porque flagrante ele é autuado em situação de flagrância e é preso. Preso na hora, né? Dependendo do crime, né? Se for afiançar, vai pagar fiança, vai sair. Mas esses crimes não são afiançáveis. Então, a pessoa vai ficar presa. É muito importante, porque a pessoa pode fugir e, né? Depois fugir se da apresenta lei. na delegacia. Como a gente viu muitas vezes acontecendo aí, a pessoa fica escondida, daí sei que uns dias depois ela se apresenta na delegacia com o advogado, vai lá pro delegado e sai de novo pela mesma porta que ele entrou. O advogado orienta. Então tem essa questão da perseguição. Se ele estiver sendo perseguido e ele for capturado dentro desse prazo, ele entra como flagrante, ou ali no ato que está acontecendo. Então é muito importante. A atuação, eu acho que... Eu acho não, tenho certeza. Como eu volto a repetir, eu fiquei muito feliz com o advento dessa lei.
Eu acho que é uma vitória da sociedade. O município do Rio de Janeiro é muito violento. A gente vive, assim, Rio de Janeiro, especialmente as grandes cidades, né? Vamos falar da nossa, que a gente está falando de uma lei municipal. Vive praticamente em condomínio. Quantos amigos nossos a gente conhece que moram em casa? Pouquíssimos. Raros. Uma pessoa que eu conheço hoje em dia que mora em casa. Pois é. E a gente, hoje, aí a gente está vendo aí, a maioria mora em condomínio. A gente tá condomínio de casas também, mas é condomínio. Mas é condomínio. Todo mundo tem domínio comum sobre uma área comum. Então, a gente está vendo ali que a gente vê com o advento da lei que essas pessoas que é uma grande parcela da população, de alguma forma vai ter alguém que vai estar olhando por isso. Ou outras pessoas. E é muito importante todo mundo saber, né, a sociedade, eu não falo só o síndico, porque hoje a pessoa tá síndico, amanhã ela já, né, pode não ser mais. Mas a gente nunca acha que vai acontecer no nosso convívio, onde a gente mora, no convívio social, e não é assim. Às vezes ela é tão discreta, uma violência às vezes psicológica, que tá acontecendo e a gente não sabe. Então, eu acho importante todo mundo ter conhecimento da lei, não só o síndico em específico, né? Olha, eu vou te falar, Tamires, que às vezes nem mesmo a própria vítima da violência sabe que tá sofrendo. Ela demora. Eu vou te falar, eu, militante, advogada, criminalista, 18 anos, anos de atuação nessa área, e eu vivenciei uma situação de violência psicológica que eu levei um tempo para falar, isso não é normal. Foi violência psicológica. E física, a pessoa vai ter que mudar de planeta. Aí, cuidado com ela. Cuidado, faz o Muay Thai. Vai querer tirar onda. Vai. Eu não sou pequenininha também. Se mete com ela. Se bobear que a bolsa dele tem uma 45 guardada ali dentro, a gente nem sabe. Física, não. E graças a Deus, nem do meu pai, né? Meu pai passou a vida falando pra gente que não admitia. Então, a gente não admite. Mas, eu tô contando até pela primeira vez, publicamente. Mas, até eu falar assim, isso é violência psicológica. É porque começa tão sutil. É um negocinho ali, aí depois é um negocinho aqui. E você vai indo. Quando você vê, já tá instaurado, você já tá dentro vivendo aquilo e fica, caramba, como eu vim parar aqui? Exatamente. Então, às vezes a própria vítima, ela demora a enxergar que ela está sendo vítima de algum tipo de violência, né? Às vezes a pessoa utiliza-se eu conheço um caso também do filho, a mãe estava doente, ele se mudou, ele estava desempregado, ele se mudou para a casa da mãe, e ele apoderou-se dos cartões dela, que ela recebeu uma pensão por morte e uma aposentadoria, que somado dava uma quantia bem razoável para se viver bem, né? E ele estava usando aquele recurso como se fosse dele. Então, violência patrimonial, entendeu? A mãe é uma idosa, doente. E violência patrimonial. Então, a sociedade associa muito violência à violência física. Sim. E a gente demora a perceber, isso aqui não tá bom. Normal. Não é normal. Depreciar, humilhar a pessoa, falar das condições físicas da pessoa. Você é muito magra, você é muito gorda, você é muito alta, você é muito baixa, você é burra, sabe? Você é feminista, mas ninguém vai ficar solteirona. Até parece, tá? Como se eu estivesse muito preocupada com isso. Caramba! Nem vou dormir hoje. Então, são tipos de violência que a gente sofre, né? Sim. São tipos de violência. E a gente, se não for muito bem resolvida, você vai entrando naquele círculo, né? Não estou falando só de mulher, não. Sim. Criança. Os pais, você é burro para os filhos, né? Você é muito burro, você não consegue aprender nada, né? Então, tudo violência psicológica, né? A criança vai crescendo com aquela coisa de eu sou burra, não sou capaz de nada,
A minha irmã, né? A minha mãe sempre enalteceu muito a mim, porque eu sempre fui muito estudiosa, sempre gostei muito de estudar. Então, ela nunca precisou me botar para estudar, sempre tirei notas boas. E a minha irmã, ela falou que ela cresceu com aquela coisa de sempre eu era inteligente e ela não. E ela era burra. Porque eu era muito... Então, não era dizer para ela que ela era burra. Quando enaltece um filho só e deixa o outro... tem tudo isso. Sim. A brincadeira, você é adotado, sabe? Essas brincadeiras que a gente faz, às vezes cria na pessoa uma... Aí fala, por que essa pessoa tem tão baixa autoestima? E aí aquelas brincadeiras lá são todos tipos de violência que se pode sofrer. Como um ser humano desse cresce, o que você espera dele? Quando você cresce, ensinando teu filho, chamando ele de burro, batendo nele, falando que ele é peste, que ele é aquilo outro. Quando ele cresce um adulto o quê? Pois é. Igual ou pior. Exatamente. Aí, baixa autoestima, e baixa autoestima não tem a ver com beleza, tem a ver com acreditar em si, na sua capacidade, né, de conseguir um emprego melhor, de passar numa faculdade pública. Dependência emocional, né? Uma vertente bem grande. É bem grande de violência psicológica que sofreu. Porque aí ele cresce... ou violência psicológica, ou, às vezes, até agressividade. Aversão, eu já ouvi de psicólogos até que a homossexualidade, não estou dizendo que são todos os casos, pelo amor de Deus, que isso é uma pauta muito sensível. Não estou dizendo, eu super apoio a causa da homossexualidade, cada um faz o que quiser, ninguém tem que se meter na vida de ninguém tem nada a ver com quem o seu amigo, seu vizinho dorme, porém, existe uma questão, uma pessoa que sofre algum tipo de ou estupro ou algum tipo de violência, principalmente sexual, ela tende ou pegar a aversão daquele sexo, ou desenvolver hipersexualidade. Eu estou com um caso que eu atuo como assistente de acusação de estupro de vulnerável, pelo padrasto. Eu acho que eu cheguei a contar isso para vocês em outra oportunidade. E a menina desenvolveu a hipersexualização. Roupas muito provocativas, muito aquele apelo sexual. A psicóloga falou para a mãe dela que existe uma tendência ou a excessiva timidez, ou a hipersexualização, ou a homossexualização. Que o caminho nunca é saudável de uma escolha. Entendi. Porque você escolher se relacionar com outro sexo do seu, quando é uma escolha sem nenhuma interferência, é saudável. Quando você escolher o sexo oposto, é saudável. Agora, quando você é por um trauma, aí não é saudável. Entendeu? É isso. Gente, o papo tá bom. Esse papo aqui. A gente tá olhando ali, o reloginho já virou pra mais de 10 minutos além do nosso tempo. Sério? Se deixar a gente falar aqui o dia inteiro. Não, gente, eu já gosto de falar. E é uma pauta que eu tô muito inserida nela, né? Eu fui da CDS, Comissão de Direitos Humanos. Então, eu sou muito sensível a esse tipo de assunto. E eu amo falar desse assunto. Eu sou uma colaboradora da sociedade e a gente já passou do tempo. Senão eu vou me estender. Ana, obrigado. Obrigada a vocês. A gente poderia ficar mais tempo aqui, mas pode ter certeza que você será convidada novamente. Opa! Muito fantástico! Fantástico! Você foi convidada novamente. É um prazer ter de novo conosco aqui. Mas agora, eu gostaria que você falasse suas ponderações finais. Para a câmera ali, né? Para os nossos telespectadores. Primeiro, parafraseando o nosso amigo Carlos, em briga de marido e mulher, todo mundo mete a colher quando extrapola a normalidade. Síndicos, administradores, população condominial, quem trabalha, quando eu falo população, moradores e colaboradores, preparem-se para utilizar de forma eficiente, eficaz, a Lei 8.913, porque ela é muito importante para todos nós. Não só quem sofre, porque a gente está ali não sofre violência, mas às vezes é um familiar seu, é uma pessoa querida sua.
Então, a gente está chegando num momento muito importante da sociedade. Essa lei, para mim, é um marco na proteção de todas as pessoas que são vulneráveis no condomínio, que são essas pessoas que a gente citou. Então, preparem-se para usar com eficácia a lei. É isso. Obrigada. Adriana, obrigada pela sua presença. Quero agradecer a você que ficou até o final aqui com a gente. Vou pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho. E para lembrar que novembro e dezembro é dobradinha de episódios, então temos episódios toda terça e quinta. E eu espero você no próximo episódio. Tchau! Tchau, até a próxima.